E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Semana passada eu falei sobre a organização da direita, essa semana eu vou falar um pouco sobre o que é a direita. Antes de falar sobre isso, rapidamente eu vou falar sobre os canais parceiros, pessoas que pensam como a gente ou instituições que pensam como nós, que são canais que vocês podem acompanhar aí também, né? Canal do Carcarás. Carcarás é da Juventude Conservadora da UFMA. UFMA é a Universidade Federal do Maranhão. É um pessoal que tem produzido encontros, um conteúdo interessante, então acompanhem lá o canal. Eles têm Instagram também, né? Deve ter outras redes sociais, procurem todas as que eu tiver o link eu vou botar aqui no canal. Você tem também o Chicão, né? Meu amigo Francisco Bezerra, você acha ele lá no Twitter, e você vai dar no canal do YouTube, né? Mas também estará aqui o link. Além desses, tem o Dr. Melin Saad, que é um advogado maranhense que tem feito um bom trabalho no sentido de militância jurídica em prol tanto de uma pauta conservadora quanto contra desmandos do STF, do governo comunista do Maranhão e etc. Tem ainda o Tropa Reaça, do nosso amigo Campos Júnior. Qualquer outro link que tiver vai estar aqui na descrição. Depois vocês dão uma olhada aí, se inscrevam nos canais, acompanhem tudo. Então, o que é a direita? A direita é um movimento que coloca a liberdade como elemento fundamental, que defende a democracia como ela deve ser efetivamente, né? Hoje em dia, a democracia é praticamente sinônimo de esquerdismo, igualitarismo, coletivismo, etc. Não é essa a ideia de democracia. A ideia de democracia é de pessoas que conseguem tomar para si, sobre as suas vidas, a responsabilidade individual e discuti-las com os outros como igual, chegando na possibilidade de estabelecimento de consensos acerca de como as coisas devem funcionar. Isso envolve, por exemplo, liberdade de expressão, não apenas para quem eu gosto, mas liberdade de expressão para todos aqueles que têm uma expressão a colocar, né, que defende algum tipo de posicionamento, ainda que você discorde. A discordância precisa ser uma discordância racional. Se essas ideias não são acompanhadas do cometimento de crimes, elas podem ser discutidas, divulgadas, debatidas em todos os ambientes. Isso quer dizer que os conservadores não condenam pela opinião, apesar de condenarem a opinião. Para nós, coletivistas são todos iguais. Defendem coisas absolutamente equivocadas. E essa discussão de que o coletivismo conduz a coisas equivocadas faz parte de um processo de discussão política democrático. Não criminalizamos a posição do outro, apesar de que na maioria das aplicações essas posições cometeram crimes absolutamente aberrantes, fazendo crescer os estados, controlando as suas populações, pelo medo e pela morte. Citamos os casos paradigmáticos da União Soviética e da China, que mataram de fome ou pelas armas de maneira proposital. O Holodomor, por exemplo, foi proposital, não foi uma fome de causas naturais, de problemas de produção, mas foi o resultado de decisões pessoais. A mesma coisa aconteceu na dita Revolução Cultural na China, em que aqueles que não correspondiam ao ideal ideológico do Estado eram simplesmente exterminados. Então, as experiências coletivistas quase sempre acabaram por impingir criminosamente genocídios populares em diversos países. Mas ainda assim acreditamos que as pessoas têm o direito de discutir essas ideias, ainda que aplicá-las seja extremamente complicado. É o que não ocorre de lá para cá.
Quando se diz que é conservador ou de direita, imediatamente esse pessoal coletivista criminaliza a sua posição, te olha como se você tivesse concebido um crime mortal. Eles são capazes de defender, por exemplo, o que está acontecendo agora no Brasil, que as comunidades tenham tráfico livre, porque a polícia não pode entrar lá para fazer operações, mas que os conservadores não podem ter tráfico livre porque são perigosíssimos. Ou seja, esses caras acreditam que um traficante é menos perigoso do que um jovem conservador que participa de atividades de rua pró-candidatos que eles não gostam. Isso é a medida do absurdo. O que um conservador defende efetivamente? Que todas as estruturas eternas da sociedade devem ser aperfeiçoadas e conservadas. O que são essas estruturas eternas da sociedade? Por exemplo, os valores sociais. Enquanto socialistas estão aí gritando que os valores devem ser invertidos, que esse negócio não é natural, que tem que ser desnaturalizado, escrevem livros e mais livros sobre isso, né? Contra a família, contra as estruturas que funcionam no Estado, contra aquele Estado mínimo necessário que precisa ser conservado, em favor de um Estado total e etc. Enquanto esses caras estão gritando por revolução, os conservadores dizem, olha, a revolução é problemática, porque construir uma instituição boa demora milhares de anos, destruí-las é de um estalo, e a ideia de que é possível, pela cabeça de um iluminado, reconstruir o mundo e torná-lo paraíso é completamente absurda. Os conservadores são contrários a diversas coisas, e existem conservadores de matizes diferentes, né? Os coletivistas dizem assim, é preciso redistribuir a renda de tal maneira que as pessoas sejam mais iguais. Tem conservadores que defendem isso. Os distributistas, por exemplo, acreditam que de tempos em tempos é preciso redistribuir toda a propriedade. É diferente o distributismo dos coletivismos, é claro, mas qual é o problema dessa ideia? É que para fazer isso você precisa de um Estado tão grande e tão poderoso que quem tiver um Estado tão grande e tão poderoso nunca fará isso. Você precisa de um Estado com poder total para tomar a propriedade de todo mundo e redistribuir. Ora, mas se você tiver um Estado com poder total que tome a propriedade de todos, por que diabo este poderoso faria uma redistribuição? Ele é o Übermensch do Nietzsche? Ele é o super-homem do marxismo? Este homem, este instituto, este Estado não existe. Quanto mais Estado o poder alcança, mais vigilância ele tem sobre o povo, mais poder ele busca. Temos aí o exemplo do Estado chinês. E o conservador desconfia das ações do Estado. Por quê? Porque o Estado é sempre esse ente em busca de poder. Veja, agora há uma medida visando controlar de tal maneira as finanças, a retirar o papel moeda e que todas as transações sejam eletrônicas. Isso acabaria com roubo, daria mau controle do Estado, acabaria com a possibilidade das pessoas não pagarem seu imposto de renda, etc. E é claro que essa última medida é a mais importante. As pessoas não deixarem de pagar os seus impostos. Mas qual é o problema disso? É que toda relação eletrônica ela está gravada em algum lugar. E tudo que você fizer, o Estado poderá usar contra você. Olha que coisa curiosa. Uma medida que parece boazinha, como as medidas socialistas, no final das contas, pode e será usada contra você. E se você defende que o indivíduo tem importância, que você precisa ter locais, possibilidades que o Estado não esteja vigiando, chamamos isso de privacidade, você precisa desconfiar dessas medidas estatais. Então, nós de direita, nós conservadores, defendemos esse tipo de coisa.
que o indivíduo tem direitos, que esses direitos são maiores do que os direitos do coletivo, do Estado. É claro que esses direitos não devem confrontar os direitos dos outros, porque o indivíduo precisa conviver com os outros. É por isso que são construídos consensos acerca da convivência. Mas essa é uma relação entre indivíduos com o mesmo estatuto ontológico, material, político e econômico. Se você tem uma estrutura que está acima de tudo isso, essa estrutura retirará cada vez mais direitos desse indivíduo. É isso aí por hoje. Algumas recomendações de leitura. Aprenda a desconfiar do Estado com Murray Rothbard. Anatomia do Estado, um livrinho fininho, assim, bastante interessante, em que ele coloca todos esses problemas de por que você deve desconfiar do Estado. Para entender um pouco do pensamento conservador, nós temos este grande clássico, Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, né? Tem também os livros do Roger Scruton e de outras figuras famosíssimas do campo conservador, caso de C.S. Lewis, Chesterton, que eu citei aqui, e outros. Leia bastante, pense bastante, não se deixe levar pelas ideias bonitinhas, pense nas suas consequências, e isso te faz um conservador, porque ser crítico não é atributo ou sinônimo de ser de esquerda. Pelo contrário, a esquerda é a crítica. O que ela faz é dar para todos um esqueminha que não foi elaborado por nenhum deles, prontinho para você engolir e repetir. Se você duvida do que eu falo, vá a qualquer universidade e veja por lá o que acontece, né? Começa-se que tudo que vem do capitalismo deve ser criticado, mas não há crítica possível àquilo que não vem do capitalismo, ou seja, a nossa produção é incriticável. Entretanto, se você é um conservador, você vai observar de maneira crítica todas as coisas, inclusive as medidas boazinhas que vêm do Estado. Então, ser crítico não é propriedade exclusiva de ninguém. E quanto mais conservador, mais crítico você é, por ser um desconfiado, um cético em relação à política, em relação à economia, e é o que se faz com que a qualquer coisa que faça com que o Estado aumente seu poder sobre as pessoas. Não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal, ver os canais da galera que eu falei aqui, né? E tá sempre ligado em todas as coisas que acontecem. Não deixe nada passar em branco, pense sobre as consequências. Toda vez que alguém te fizer uma proposta que for muito boa, lembre do velho ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Em pé!